Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje uma coisa diferente para a gente debater aqui, e para isso estou trazendo o Dr. André Heinz, Dr. Antônio Heinz, até mudei o nome, que é dentista periodontista, é isso? Sim, isso? De formação. De formação, e que vai nos trazer um tema curioso, mas também, eu já pesquisei lá, muito profundo, que é biocibernética bucal. Então, doutor, prazer em recebê-lo aqui. Igualmente. O que vem a ser, o que é a biocibernética bucal? Porque o nome é pomposo, mas o que vem a ser isso na prática? Biocibernética bucal seria a boca na relação ou no programa da vida, né? Então ele lida através da boca com a reposturação humana no sentido físico e psíquico. Então, como seria isso, né? Seria esse estudo, então, para a gente localizar ele melhor, Sim. Ele vem do Brasil para o mundo, e esse estudo... Do Brasil para o mundo? Começou aqui esse estudo? Começou na década de 60. No Brasil? Sim, com Mário Baldani, com Denizar Lopes Figueiredo e com Edson Swan. Todos odontólogos? Todos os três dentistas. Tá. E eles... na época montaram grupos de estudo, foram desenvolvendo as várias áreas e montaram esse pensamento, esse estudo, essa forma ou essa linha de trabalho que eu utilizo até hoje. Mas é interessante, doutor, porque, veja, três dentistas, década de 60? Sim. Década de 60, o que levou esses três colegas seus a pesquisar, cientistas, né, pesquisar a coisa mais profundamente? O que tem que ver? E eu já pesquisei, tem muito a ver, né? Mas eles deviam estar estudando alguma coisa para saber que cada dente tem uma relação com alguma coisa do corpo. Sim, Qual foi a fundamentação deles para começar essa pesquisa? O senhor tem ideia? Tem. Na verdade, eles estudavam várias áreas. O próprio Mário falava que ele compilou a biocibernética, né? Ele não inventou. Sim. E ele foi agregando vários conhecimentos e conseguiu desenvolver essa parte juntamente com a boca. E ele teve uma percepção da boca que talvez a gente, olhando, não estivesse vendo. E ele conseguiu ter essa percepção e colocar esse trabalho um pouco além do que a gente via normalmente numa escola universitária. Tá, e hoje isso, antes de a gente falar nela propriamente, vamos ilustrar aqui, vamos mostrar coisas. Como é que isso é visto, como isso foi aceito pela comunidade internacional? É difícil, né, vamos dizer, porque já envolve além do físico, já é uma forma mais holística, mais espiritualista, né, de se verificar a questão. Como é que isso foi recebido pela comunidade internacional? Sempre tem mais resistência, né? Até hoje continua a resistência, quase 50 anos depois, a resistência... Sim, continua. É uma coisa que caminha como outras áreas, mais no silêncio, mas eu trabalho com isso há 16 anos e o que eu recebo é paciente indicando de paciente. Indicação de paciente para paciente. Para paciente. Então, em síntese, nós temos a nossa dentição, quantos dentes são? Nós nascemos com nenhum, vai se crescendo. A criança ela tem uma dentição decídua, uma dentição de leite de 20 dentes. 20 dentinhos, tá. Certo? E posteriormente, nós, numa fase adulta, nós temos uma montagem de 4 hemiarcos de 8 dentes que dão 32 dentes com o siso. Já com o siso? Sim. Tá. Então, na verdade, nós temos aí, a gente vem de uma boca intrauterina, que se chama boca primitiva. Boca? Intrauterina, sim. Que se chama boca primitiva, que vem no feto. Tá. E a boca vem sendo formada durante o transcorrer de 21 anos. Em média, as mulheres dos 17 ao 21... A boca continua desenvolvendo até os 21 anos? As mulheres, 17 ao 21, os homens do 18 ao 23, quando nasce o siso. Sim. Por que eu falo siso? Porque o siso, ele determina o fechamento do crescimento biológico da boca. Tá. Desse ovo aqui, ó. Sim. Certo? Dessa estrutura hiperbólica, que é montada por 2 arcos. Tá. Um é o superior e inferior, tá, que vai sendo montado durante a minha vida, do 0 ao 21. Como seria isso? Do 0 aos 7, uma maior influência da mãe na formação desse ser.
Do 7 ao 14, uma influência maior do pai, a hora que a criança começa a sair para fora, a escola, o grupo escolar, daí é o nome grupal, né? Certo, isso, tá. Né? As questões da relação com o dinheiro, tudo isso. E depois do 14 ao 21, quando a gente junta essas duas coisas para tentar tocar a nossa vida. Isso vem de um molar que nasce entre os 6 e os 7 anos, o segundo molar que nasce na segunda metade, 14 anos, e o terceiro molar que nasce aos 21 anos. O terceiro que seria o do siso, né? Sim. Que eles chamam de dente do juízo. Dente né? do juízo. Todos nós temos... Por que o dente do juízo? Sim. Porque é o dente que determina o teu limite de crescimento físico. Aí você está pronto Aí fisicamente. parou. Tá. Aí você está pronto para responder pelas tuas ações. Porque você está pronto para responder um reflexo que a gente tem, utiliza muito, mas pouco percebe, que é o reflexo da deglutição. O reflexo da deglutição, ele tem um componente consciente, ou seja, eu estou comendo uma coisa e isso não está bom para mim. Sim. Eu descarto isso. Você fala para mim assim, Antônio, quer comprar uma moto? Eu, não sei andar de moto. É o verbo. Sim, tá. Você dá uma volta, passa daqui a 2 dias e me oferece a moto de novo. Antônio, só para negócio, eu te vendo mais barato, tu vende rápido. Eu dou uma engasgada, penso, não. Eu como alguma coisa que ainda me... quase que eu... mas percebo que não é para mim ainda. E consigo colocar fora. E tem uma parte que, por mais que eu queira voltar, eu já engasguei e já foi. Como você diz, você vai ter que me engolir. Certo. Né? Então, como é que é isso? Porque, na verdade, quando eu estou nessa terceira etapa, você deu uma volta e me pegou num dia que eu estou muito ocupado, a gente é amigo, tal, daí você diz, estou apertado, Antônio, eu estou aqui, tal, e eu vou ali, assino, tal, meio que para me livrar de ti, e acabo me enrolando numa história que depois, para mim desenrolar, eu levo 1 ano. Então, como é que é isso? Porque esse reflexo aqui, da deglutição, é um reflexo que me impulsiona a nível físico, sistêmico, e ele me impulsiona a nível hipotalâmico, Sério que é um mesmo? centro de saciedade e fome. As fomes que eu lido na vida, né? Fome de comida, fome de aprender, fome de sentir, os vazios da vida. Todos os vazios da vida. Nós estávamos falando do siso, né? Desse dente Do quando siso. faz a Ótimo. Tem muita gente que não nasce o siso, não É tem? uma... O que é isso? Na verdade é porque o crescimento não houve na totalidade. Não houve na totalidade. Isso é um indício de que Sim. ele não se completou fisicamente. Fisicamente. E, consequentemente, isso vai reverberar em algumas questões mentais da pessoa. É isso aí. Então, eu vi recentemente... Se você tirar o siso de uma boca, você tirou o 8º dente. Se você tirar os 4 sisos, a nível de volume, você tira 12,5% do volume bucal. Significa que a tua capacidade aérea fica restrita numa possibilidade de 12%. Capacidade aérea... Aérea respiratória. Vamos falar sobre isso. É interessante isso. Por quê? Quando eu estou aqui, se eu tiro 4 dentes, eu tenho 7 dentes com 8º siso. Isso aqui me repercute em 12% a menos. Isso vai repercutir nisso aqui. Ó. Vamos ver. Eu encurto isso aqui. Esse Puxa volume. vida, eu acho que ninguém faz ideia disso. Eu encurto isso aqui. Ó. Vamos ver na prática. Tá, essa parte aqui. Consequentemente, a língua não vai migrar para frente. Isso aí não é o palato, é a parte de baixo, Parte de baixo. Tá. Ela vai migrar para posterior. Se ela migra para posterior, ela vai me travar isso aqui. Isso, vai te prejudicar com certeza. Né? Tá, essa comunicação orofaríngea. Tá. O que acontece com isso aqui? A respiração vai ficar limitada. 10, 20, 30%. É causa de ronco, por exemplo, ou não? Com certeza. Com certeza. Apneia, ronco. Apneia também? Todas as derivações bioquímicas, né? pH, as pontes de hidrogênio, a absorção de cálcio, sódio, potássio, a crase sanguínea, que é feita dentro da medula óssea e precisa da pressão aérea. Todo esse arranjo bioquímico do corpo começa a ficar prejudicado. Fica prejudicado também as questões digestórias. Digestórias. Né? Porque eu estou lidando com uma língua que ela está num espaço pequeno. Eu te convido para jogar sinuca numa sala de 1 metro e eu te coloco um taco de 1,5 metro. Fica difícil. Fica difícil. Você, por educação, vai jogar, mas daqui a pouco você vai dizer para mim que não está dando. Então, eu estou aqui com encurtamento e isso reflete a nível
digestório. Eu tenho uma bolsa, que é a boca, eu passo para um tubo esofágico, eu vou para um gastro de novo, estômago, uma bolsa, eu passo para um tubo de novo, intestino, o grosso e o reto. O impulso que sai daqui peristáltico, ele não está adequado, ele fica encurtado. Não só isso, como a parte da insalivação, acredito eu. Tudo. Né? Que já, ela... Daí o aumento de problema bucal. Se você não está lavando a boca, ensalivando... Ok, vamos começar. Já que nós estamos no dente do siso, alguns que não nascem porque não completou o crescimento, né? Sim. E outros, por que todo mundo, é uma pergunta que o telespectador já deve estar fazendo, por que geralmente todos nós temos que extrair o dente do siso? Isso é uma questão de formação de escola, né? A gente segue muito a escola norte-americana, e uma questão de formação da prioridade estética, né? Pela funcional. Então você não estimula o siso, o crescimento da última área, porque não vê validade naquilo. Sim. E aí pede para tirar. Tá, mas eu fisiologicamente compromete. Sim, e aqueles, mas também a minha pergunta se referiu mais a problemas que geralmente o dente do siso dá. O que é? Não, agora eu vou te responder isso com uma pergunta. Vamos lá. Não é isso. Não? O dente siso paga por uma questão que não é dele. Por que o dente do siso vai ter mais problemas que um dente canino? Essa que é a pergunta. Não tem, ele é o mesmo dente. Mas por que ele deteriora mais? Você vê que eles têm dificuldade e são extrações dolorosas. Cirurgias traumáticas. Cirurgias traumáticas é o termo mais apropriado. Mas não é muito questão estética. Eu vejo que muita gente tem problema, então tem que arrancar o siso. Ele deixa de ser usado na mastigação? Como é que é isso? Não alcança, então ele começa a perder a utilidade e ele se... Não, ele tem a função como qualquer outro dente, ele estraga como qualquer outro dente. Dentro da sua vida profissional, o senhor tem pego muitos dentes do siso deteriorados, digamos assim? Não, eu pego dentes do siso impactados, né, incluso. Impactados, tá? Mas não deteriorado por cárie. Poxa, interessante, olha. Bom, a sua eu trabalho com isso há 16 anos. 16 anos, tá? Com esse tema específico e há 32 anos com odontologia. Porque quando a gente encontra algum amigo, tudo isso aqui, que fala alguma coisa de odontologia, geralmente vou ter que arrancar um dente do siso e não sei o que. Então essa aí que veio a minha pergunta. Se você expandir a última parte da boca, o que falta é espaço. Deu espaço, ele vem naturalmente como qualquer outro dente. Tá, e ele não tem... Aí ele falta espaço por uma questão de falta de crescimento, de tensões, de outros aspectos que ocorreu no transcorrer da vida da pessoa. Tá, então é mito de que o dente do siso ele tem que ser arrancado porque ele deteriora antes dos demais dentes. É mito. É mito? Sim. Então, é mito como o antibiótico faz mal para os dentes. Mito também? É mito porque a bactéria que, vamos supor, a Streptococcus do grupo mutans, que desenvolveria a cárie. Foi bom o senhor falar nisso, porque isso todo mundo pensa que é verdade. Ele é uma bactéria, o antibiótico luta contra essa bactéria. Sim. O que faria antes é que nas crianças se dava o antibiótico líquido com sacarose. Ah, bom, claro. Aí você dá um remédio para a criança, ela sai correndo, tal, com aquele concentração. Aquilo ali que é o problema, mas não o antibiótico em si. Então, tanto é que pessoas que fazem... Dois mitos já hoje, hein? Pessoas que fazem ingestão de antibiótico por longo tempo, elas não desenvolvem cárie. Pelo contrário, não desenvolvem cárie. Não desenvolvem cárie. Agora, se for líquido, aí sim... Por causa do açúcar. Geralmente tem açúcar e aí é óbvio que vai dar a cárie. Sim. Vamos falar então dos dentes Voltamos em si? aqui. Quando a gente fala isso, a gente fala de uma boca ou de um ovo que vai sendo montado durante os 21 anos da minha vida, em 2 arcos, que são os arcos da boca, que era a estrutura mais forte da engenharia antiga, quando a gente tinha os arcos das pontes, isso, olha só, os arcos dos castelos, para a sustentação dos edifícios, das estruturas. Então, isso vai dar sustentação para a estruturação da minha relação com o meu templo, que é o meu corpo. Porque a criança começa mamando no peito da mãe, isso, e o que sustenta é essa musculatura massetérica, mastigatória. Então, a primeira coisa que firma numa criança é a cabeça. A gente está falando de ser humano. Um animal, ele cai no chão, em questão de minutos ele já sai andando.
nesse processo que um animal leva minutos, o ser humano leva 1 ano. No processo de reflexão da decisão, a gente leva 21 anos para formar tudo. Então são tempos diferentes. Sim, totalmente, né? totalmente. E a gente tem que lembrar que a gente entra nesse planeta inspirado e a gente sai expirado. Fulano faleceu. Sim. Né? Então como é que a gente vai lidando com alguns aspectos na vida que há momentos em que eu estou expirado na vida? Eu estou quase como um morto em vida. Então como é que eu posso ativar isso com o aparelho para a pessoa ter um mecanismo de respiração diferente para que eu possa desenvolver outra? Quer dizer, você está falando que através de um aparelho, vamos dizer, aparelho na sua arcada, bucal, sim. Bucal, na sua arcada, você consegue mudar a vida da pessoa? A pessoa consegue remontar a vida dela. Remontar. A pessoa consegue montar. Bom, eu acho que tem lógica e tem nexo, digamos assim, mesmo vamos fugir da área científica. Se eu melhoro, se eu ponho aquele extensor nasal Sim. aqui, eu tenho um desvio de septo, coloco aquela coisa, o meu nariz abre e o ar entra, é claro que a minha qualidade vai melhorar. Na boca, a qualidade de respiração também. Na boca acontece o mesmo processo. Coisa. O que é céu da boca para um, sim, é o chão do nariz para o outro, né? É a mesma moça. Tem razão. Né? Quando eu estou deglutindo, eu faço isso em média 2.500 vezes por dia, eu estou dando impulso às minhas arcadas para que se toquem. Se você deglutir, você vê que a arcada dá um toque ali. Isso. No que ela dá um pequeno toque, ela faz, não seria bem esse termo, mas eu vou colocar isso para ficar mais fácil, como se fosse uma impulsão na célula túrcica, que é um osso que cruza na base do crânio, e que ali dentro está a hipófise, que é um estímulo a uma glândula. Você está estimulando a hipófise, então? A glândula, por todas as glândulas que eu... E, consequentemente, todas as glândulas que eu tenho. Tá, vamos Por lá. isso que quando você bota o aparelho, as pessoas até relatam que eu estou salivando mais. É uma hora que a gente está ativando o sistema nervoso autônomo parasimpático, o relaxamento mesmo. Puxa vida, olha quanta coisa curiosa. Né? Então eu estou numa situação em que eu vou montando uma boca durante os 21 anos e eu não posso desconsiderar todo o aspecto emocional que eu estou passando por esse processo. Daí o encurtamento, o trancamento, ou a soltura, depende disso. Tem um monte de perguntas que aí vão aparecendo. Vamos dizer, a minha vida, o meu modo de vida, um trauma de infância, problemas que todo mundo enfrenta mais cedo ou mais tarde, eles têm interferência na minha arcada dentária? Tem. Tem interferência? Tem. Como em qualquer parte do teu corpo. Assim como reverbera em qualquer lugar. Como as pessoas têm o órgão gatilho. Tem pessoas que têm a gastrite, tem pessoas que têm o fígado, tem pessoas que têm o pulmão, as rinites, tem pessoas que têm a parte do intestino. Onde entra o bruxismo? O bruxismo é um fator... Sim, é um fator de tensão. Tensão. Né? Tá, agora a pessoa... Onde é que a fera ataca, né? A fera ataca com a boca e com a garra, né? Exatamente. Né? O bruxismo seria isso aí. Quando eu estou lixando os dentes durante o noturno, o que eu quero? Significa que eu não estou suportando a tensão que eu estou levando na minha vida. Então eu não quero mais luta. Eu estou querendo acabar com a minha boca. Como uma pessoa que rói unha. Puxa vida, eu roí muita unha. Entendeu? Então como é que o animal ataca, né? A garra, né? A garra e a boca. Exatamente, né? isso. Então eu estou acabando com meus instrumentos de luta. Então vamos repetir, a pessoa que tem esse sintoma ou que tem o bruxismo, não necessariamente 100% dos casos, e a própria garra, o que rói a unha, qual é o indício, qual é o sintoma, vamos dizer, de... Tensão, né? Tensão. A Sim. pessoa está tensa. Sim, isso é o normal, natural. Tá, aí vamos dizer... É natural que você roa a unha? Não, natural não é. Não é. Com certeza. Mas aí uma pessoa que agora, através do nosso programa, através do que estiver ouvindo, quem ela deve procurar? Quando você vamos supor assim, vamos ver na nossa escala odontológica que vai ficar mais fácil. Tá. Né? A pessoa lá numa fase mais adiantada da vida, ela perdeu os dentes. Aí eu queria chegar também. E né? aí a pessoa que perdeu os dentes? Ela se torna gengival. Sim. Certo? O que é gengival? É a criança. É o voltou no tempo, né? É isso aí. É a criança que aceita. Se a mãe quiser, ela mata. Se a mãe quiser, ela dá a vida.
É uma criança, é 6 meses. O que o adulto perdeu todos os dentes? Ele perdeu todo o potencial de luta. Ele perde por alguns desgastes que teve na vida. E o que acontece com isso? Ele meio que se submete, né? Lógico que hoje a gente tem artifício, tem os implantes, tem as próteses. Aí você recupera essa parte da pessoa. Recupera. Mesmo não sendo... Não é a natural, não é o aspecto natural da pessoa, mas ela recupera 70% de toda... Porque aí, como você disse agora, o doutor disse há pouco, continua estimulando a hipófise, né? Esse que é o objetivo, né? Mesmo que seja artificialmente, eu estou estimulando. Toda a tua capacidade respiratória, toda a tua digestório, trazendo o corpo para uma homeostasia. Natural. O doutor tocou agora num ponto importante aí, que muitas pessoas, seja por falta de recursos, seja por comodismo, como o doutor disse, que a pessoa se entrega a partir de uma certa idade. Então, essa pessoa que começa a viver sem fazer uso da prótese dentária, como é que vai ser? A tendência dela é ir tendo dificuldades, né? Em todos os sentidos, em todas as áreas. Inclusive a nível... postural mesmo, né? Sim. A nossa relação, se você levantar a tua cabeça, você vai ver que a mandíbula vai indo para trás. Sim. Então, essa relação da cabeça, ela tem uma relação, da mandíbula, perdão, ela tem uma relação com a base do crânio. Tá. Com toda a musculatura que na infância me fixou a cabeça. Ok. E isso me dá uma relação a nível de coluna. Também, nível de coluna. É um nível importante, porque você está lidando com a cabeça. E esse movimento aqui, ele determina, ele não é que ele determina, ele influencia de uma forma importante isso aí. Porque se a gente olhar a criança no começo da vida, foi esse movimento que determinou a estabilidade do crânio. Isso, porque geralmente a criança fica até ela começa a ficar com a cabecinha dura. Depois ela firma a cintura torácica, já rola na cama, tem que cuidar. Depois a cintura pélvica, ela já senta. Depois ela engatinha. E quando ela voltar a tocar os dentes, é que ela levanta a ortóptica e ela anda. Eu tenho a suave ilusão de que é os meus pés que me sustentam no chão. É ilusão. Se você me trancar aqui, o ar que eu inspiro e o meu nível de consciência, eu posso estar com o pé no chão e eu vou cair. Vai cair, com certeza. Né? E o fator da minha pneumatização, da minha inspiração, do meu preenchimento aéreo, é que determina a minha leveza no andar. Também tem isso? Também tem isso. Olha, quanta coisa. É como se fosse um balão, né? Você pega um balão meio murcho, isso. Ele não vai conseguir exercer todo o processo que o outro preenchido exerce. Existe literatura sobre o que nós estamos conversando? Existe. O doutor pode dar uma recomendação assim para as pessoas? Vão ficar com curiosidade para pesquisar. Existem os livros do Baldani. Livros de um dos autores, isso? Sim, Baldani? Baldani. O próprio Denizar Lopes Figueiredo tem um livro. O título é Biocibernética Bucal. Biocibernética Bucal, o outro são conceitos topológicos e o outro A Cura pelos Dentes. Cura pelos Dentes. Acho que todo mundo pode ler, quer dizer, não é linguagem técnica, assim, vamos dizer. Não, A Cura pelos Dentes é uma linguagem bem acessível. Bem acessível. Talvez seja o mais acessível deles. Nós estávamos falando agora um pouco de criança. A criança, na troca de dentição, ela fica... Ontem eu estava brincando com uma garotinha que estava subindo comigo no condomínio e ela estava sem os dentes da frente, aquela muda ali, mas já está crescendo os outros. Como é que é esse período na criança, a ausência dos dentes? Ela é natural, mas tem alguma influência também, né? O doutor falou que... Não sei se eu entendi a tua pergunta, mas para ela aquilo é natural. Se não fosse até o social dar tanta relevância àquela ausência de dentes, para ela aquilo ali é... Mas a minha pergunta foi, não altera em nada, é um processo natural. Essa troca de dentição? Quer dizer, a ausência de 3, 4 meses, sei lá, até nascer um outro dentinho, não altera em nada, nem psiquicamente, nem fisicamente. Ali é um amadurecimento. Faz parte do amadurecimento. Vamos falar, eu vi, quando o doutor vinha aqui, antes eu pesquisei o Google, né? E eu percebi que cada dente tem uma função ou uma relação. Perfeito. Podemos falar sobre isso? Podemos. Isso é fantástico. Acho que vai ser super ilustrativo, porque hoje vai estar todo mundo olhando onde está faltando dente, onde tem uma prótese. Eu acho que é importante a pessoa saber, porque... E a gente pode corrigir qualquer coisa? Sempre. Sempre. Principalmente no nível que a gente tem hoje de recurso, né? Técnico, né? Isso é muito importante. Consegue recuperar
bastante, chegar quase próximo do natural. Porque de repente aí agora tenho certeza. Porque se você vê assim, quer ver? Às vezes você tem uma pessoa que está com uma situação, vamos botar coluna, que a gente conversou aqui ainda há pouco. E às vezes a pessoa fica trabalhando ali na coluna, mas ela não encaixa a boca nesse processo. Aquele é o efeito, né? Aquilo é a consequência. A consequência, exatamente. É não a é a sequência. Causa. Isso. Mas tem um fator anterior que é a boca, que às vezes é o bruxismo, que às vezes é a hiperfunção muscular e que desencadeia toda essa dor, até lombar. Existem muitos profissionais odontólogos que trabalham com biocibernética bucal, não? São poucos. São eu poucos. Conheço no Brasil 38. No Brasil? No Brasil. Então, tá, e agora isso aqui, o programa de hoje vai despertar uma curiosidade fantástica. É como se você... Todo mundo vai querer ir no seu dentista para ver, mas se ele não conhece a técnica... Esse trabalho ele não vai ter como... Ele não vai ter a visão, a percepção disso. Não vai ter. E aí o que... Ele tem a percepção da formação acadêmica, né? Só isso. Puxa vida. E aí e as pessoas vão procurar... Por isso que às vezes é difícil quando você está fazendo esse trabalho uma avaliação de um outro profissional que entende de cirurgia, por exemplo. Sim. Ele pode ser um expoente, pode ser um expoente nacional em cirurgias. E isso é importante também. Mas ele não consegue avaliar esse trabalho. Não vai conseguir. Para avaliar esse trabalho teria que ser outra pessoa que tem outra formação nesse trabalho. Então, para quem tiver curiosidade, daqui a pouquinho, ao final do programa, nós vamos colocar a referência aqui do doutor, o endereço, o e-mail, para quem quiser contatar, se deslocar até aqui para, de repente, tem algum problema que possa ter, depois do programa de hoje, alguma relação com a sua arcada dentária, quem sabe. Isso que nós vamos ver, vamos começar a ver agora, dente por dente, e qual é a influência de dente por dente no seu corpo, na própria psique, eu estou entendendo? Sim. Além do corpo, o órgão físico, né? Nossos órgãos têm a sua motivação psíquica também da questão. Sim, daí as compulsões, né? Pela alimentação. Compulsão também? Pela alimentação, pelo álcool, por tudo isso aí. Né? Como é que é esse reenquadramento da pessoa? Então, vamos falar dos dentes, então? Sim, vamos falar. Então, os dentes eles teriam essa formação. Essa linha que segue aqui no meio, essa linha sagital, ela determina a tua coluna. Se você passar um grafite aqui, por aqui... Nós estamos com a parte de baixo, essa aqui é o de cima? Superior. É de cima, isso, tá. Essa linha determina o teu desenho de coluna. Se você passa um grafite aqui, dá para você ver a escoliose, a cifose, tudo aqui como se fosse um raio-x mesmo. Sério mesmo? Essa linha aqui, você determina a tua herança ancestral, a tua parte mental, os incisivos. Os incisivos. Que é a questão mais com a personalidade, com a parte mãe e pai. Sim. Né? Esses dentes aqui, laterais, eles estão relacionados com relacionamento afetivo e social. Na parte fisiológica, eles são dentes relacionados à parte renal, o sistema gênito-urinário. Tá. Os caninos lidam com a circularidade. Antes de você continuar, se eu tiver uma cárie, se eu desenvolver uma cárie, essa cárie vai reverberar no órgão referente a... Pode mostrar ali uma dificuldade que você já tá tendo nesse órgão. Ah, sim. Pode ser consequência do órgão para o dente? Sim. E pode ser vice-versa também, ou também. não? Também. Também. Se acontecer alguma coisa no dente que está ligado ao fígado, digamos assim. Sim. Eu vou... O caminho é duas vias, vamos dizer. Duas vias. Então tá. Se você, olha só, gente. Existe aquele neurologista que escreveu o livro O Despertar do Tigre. E ele fala muito nessas duas vias. Mente, vamos supor, corpo, que seria a boca, e aí corpo-mente. A relação é... Né? Ele trouxe, talvez, para nós do mundo ocidental, por uma linguagem mais acadêmica, essas coisas da somatização. Então vamos dar sequência nos dentes. Caninos ligados à circularidade. Circularidade. Circularidade, as questões de pressão arterial, esses aspectos aí, e a nossa circularidade na vida, ataque e defesa, né? Sim. Os premolares ligados a pulmão, ou aspectos da minha inspiração, da minha estabilidade na vida. O outro premolar ligado à segurança, aos aspectos dos órgãos excretórios, intestino, rim, glândula suor, sudorípara, enfim, saliva, todo esse aspecto de excreção.
Um primeiro molar ligado à gestão, então a digestão. No nosso mundo ocidental é ligado à questão de grana e família. E ele é ligado mais à parte de movimento, ele não é ligado à parte de órgão mesmo. O segundo molar, quando vem aos 14 anos, é um amadurecimento hormonal, Tá. né, ligado às questões do prazer. E o terceiro elemento, que seria o siso, terceiro molar, ele vem ligado às questões da individualidade, dos meus objetivos de vida. Por isso que falo dentro do juízo, é a hora que eu estou respondendo por mim, que todo o meu crescimento biológico, psíquico, teve um amadurecimento, completou. Tá, isso aí é na arcada superior, digamos assim. No inferior é a mesma coisa. A mesma relação. Uma está ligada a mais o entendimento mental e a outra parte mais a efetivação no mundo matéria. Então, o que a gente pode, como profilaxia, digamos assim, que isso é novidade para a maioria das pessoas. A maioria, tenho certeza que nem sabia que existia essa técnica, apesar de terem ouvido falar. Uma colega sua já trouxe há muito tempo aqui, a doutora, a professora até foi da UFSC, não me vem à cabeça agora, ela já tinha falado dessa possibilidade, apesar de não ser a área dela era mais a dentição infantil, mas ela já dizia que existia, ela deve ter conhecido a doutora Lisette Feuser. Isso. Então, se você tem uma arcada menor, você está sob pressão. Significa que algumas coisas que você teve na vida, você sentiu a pressão. Certo? Vamos supor, às vezes um pai falou mais forte, mais ríspido com o filho, num sentido até de cuidado, mas como a pessoa sentiu. O filho, de repente, ficou acuado ali na história. Então, como é que fica isso a nível de tensional que ele vai travando? No que ele vai travando nos movimentos de boca, no reflexo de língua, no reflexo respiratório, ele vai cortando tudo aquilo ali, ele vai, na vida, travando também outros aspectos. Ele acha que é o outro, que é você, que é o cara que está na porta. Geralmente o problema está sempre no com externo, o outro, né? no externo. No externo. Entendeu? E eu não vejo o problema em mim. E uma das formas de você ajudar de uma forma consistente é quando você trabalha essa parte física, liberando os aspectos da respiração, liberando algumas questões somáticas que estão travadas, e aquilo tem um estímulo para a pessoa como se fosse uma soltura daquele padrão. Sim. Então, quando eu coloco esse aparelho aqui, se aqui eu sou Antônio, biologicamente falando, quando eu coloco esse artefato aqui, eu vou promover um curto-circuito. O que é isso aí? O aparelho, vamos supor. Tá, isso aqui tá. Um aparelho. Então eu vou promover um curto-circuito com isso aqui, ó. Então aqui o dente vai bater num plástico, vamos dizer assim, num aparelho. Ah, tá. Eu conheço então, gente que usa isso. Ele não vai ter o contato biológico como Antônio. Eu não vou mais ter o reconhecimento de mim como eu. Eu vou começar a aumentar uma outra questão reflexiva. E se essa brincadeira for dando certo, eu vou trazendo a pessoa para a antropometria dela, para a medida dela que foi criada, que deveria ser o crescimento mais amplo dessa pessoa. Consequentemente, a resposta respiratória, a resposta digestória, a resposta dela para a vida fica mais fácil de ser completa. Mas quando você usa esse artifício que você me mostrou agora, o que você está provocando como é que ele volta? Ele vai ficar com essa bengala, vamos chamar de uma bengala provisória, ele vai ficar para sempre ou você vai fazer... Algum tempo da vida dele. Tá, e aí quando você retira, como que se transformou isso aqui? Isso aqui foi estimulado a nível de crescimento. Estimula? Você usando alguma coisa, você faz com que... A boca vai crescendo. Ela vai crescer, Sim. tá? Eu vou dando a possibilidade daquela boca ir passo a passo, mesmo que a pessoa acha que está numa idade madura, mas aí que eu queria perguntar. Então, passo a passo ela vai recuperando. É possível, então, mesmo eu tendo uma idade, terceira idade, ou 40 anos, 50 anos, pode ser. Tem condição de melhorar a minha dentição. Tem. Melhorar toda essa... Olha só, gente. Que a gente sempre ouve falar de... Que só até o 18. Não só isso, como usa-se um monte de outros artifícios para melhorar ronco, que tem gente que ronca pra caramba. Sim. Tem problema de apneia, que o doutor citou no começo, que a gente sabe também que Porque quando você fala do ronco, o que acontece? O ronco é uma questão da glote, que ela vai por questão de frouxidão ou da musculatura, vai indo para trás.
O que acontece com isso aí? Seria como se você abrisse uma vidraça pelo meio. Então, o barulho do vento ali. Sim. Se eu abro toda ou se eu fecho toda, eu paro com esse barulho. Fechar não dá porque nós vamos morrer. Claro. Então, a história é eu voltar a abrir o máximo isso. E num sentido de 8 horas de sono, significa que eu estou respirando mal 1/3 da minha vida. Sem dúvida. Porque... Em 3 anos, 1 ano eu estou respirando mal. Inteiramente mal. Então, aí vem todos os aspectos, que desde uma questão postural, eu não consigo ficar reto, eu fico arriado, eu estou respirando mal, até uma questão fisiológica mesmo, e vai alterando todos os aspectos. Na verdade é porque nos nossos estudos, a boca ficou inclusive sendo estudada numa outra casa. Ela não é estudada junto com o corpo humano. É interessante, como se ela fosse a parte. A parte mesmo, né? É. E num certo sentido, a gente tem essa visão para o resto do corpo também. Porque quando a gente acha que o estômago está ruim, parece que eu estou falando de uma coisa aqui do lado. Olha, o meu estômago está ruim. E não é o estômago, sou eu em um outro aspecto. Um outro aspecto, claro. O seu estômago ficou porque algum distúrbio existe em outro nível, seja lá qual for. Entendeu? Né? E isso merece um tratamento físico, mas merece um tratamento de uma outra abordagem também na história. E na questão da boca em si, a gente deve então olhar, o doutor falou que ela é vista como se fosse alguma coisa fora do corpo, então a gente deve dar uma atenção bem maior para a boca, porque Sim. A respiração, a degustação, existe toda uma relação dela. A salivação, a digestão começa aqui, tem uma série de coisas que Começa por aqui. começam por aqui. E se começar errado por aqui, dificilmente dá para arrumar pelo meio. Não vai conseguir arrumar pelo meio. Se você está num morro, uma montanha, quem já viu isso, e vê uma fonte de água ali, se ela sai limpa, tudo bem. Se ali na fonte já contaminou, Aí não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, tem razão. né? Se eu estou hipossalivado, se eu estou salivando aquém da minha possibilidade, a questão da minha digestão já começa difícil, por exemplo, ali. Por quê? Boa colocação. Por que uns salivam mais, outros têm o que chama de boca seca? Boca seca é indício do quê, doutor? Boca seca está ligada à questão da minha forma de tocar a vida, né? A boca seca é a luta, né? É o sistema nervoso simpático, a atuação de agressão ou fuga. Poxa, olha só. Né? É como eu toco a vida. E as pessoas que têm a boca mais salivada têm uma questão de motivação melhor. Motivação melhor. Né? No Egito eles chamavam isso do líquido humoral, do humor oral. Quando eu estou bem humorado, eu estou mais ensalivado. Olha só, presta atenção nisso. No nosso mundo atual, com tanta pressão a nível de velocidade, a gente valoriza muito a questão da aceleração, às vezes apenas. Então, esse nível de aceleração acabou nos levando muito para a questão de luta o tempo todo. A gente não desarma nunca, né? Está toda hora preocupado com alguma coisa. Isso parece que é uma coisa enaltecida, né? A preocupação. A preocupação, né? exatamente. E o fator de, parece que o único objetivo no mundo, lógico que isso é importante, mas parece que o único objetivo no mundo é você enricar. É isso. Não é nem viver, é enricar. Ter de sobra. Entendeu? Então, como é que você vai ficando? Segurança. Sim, como é que você vai ficando sobre alguns aspectos a nível de tensão que você não desarma nunca. E que o homem primitivo conseguia fazer isso de uma forma mais... Como era? Agora, tocou outro assunto, já vou puxar outra. Por que o homem primitivo... Primitivo, eu ia perguntar, a dentição dele. Isso, você pegar aqui no Colégio Catarinense mesmo, né? Alguns esqueletos que tem ali que tem os 32 dentes. Por que o homem primitivo, que não tinha ressonância, que não tinha implante, ele conseguia, na maior parte das vezes, levar a vida dele com os 32 dentes e a gente, com toda a tecnologia, não consegue? Mas acho que era por causa da alimentação. A alimentação, o modo de vida, né? Então é uma coisa mais coerente. A gente está numa forma tão artificializada. Sim. Que acabou nesse processo todo. Dormir de boca aberta ou respirar de boca aberta, tem algum... Tem fluência, tem. Tem, significa que eu estou tendo que compensar com a boca uma questão aérea.
Uma questão, mas mais um detalhe da boca, né? De Mas questão. normalmente um encurtamento a nível de palato. Vamos entrar noutra questão também. Pessoas que não colocam para fora. Sim. A questão também tem. Sim. Eu posso prejudicar minha dentição por engolir sapo, por não poder. Não ter a capacidade de colocar para fora aquilo que eu estou sentindo, também eu posso ter uma reverberação na minha dentição? Existe uma questão, inclusive, da classificação. Existem várias classificações no mundo, inclusive a de Sheldon, das posturas físicas. Sim. Né? E você nunca vai pegar uma pessoa que é classe 3, vamos supor, um prognata que tem o queixo para frente, ele é uma pessoa mais executora, mais falante. Né? Uma pessoa que tem o queixo mais para trás, ele tem a tendência a ser uma pessoa mais articuladora, mais pensante, muito pouco executora. Quer dizer, isso tudo não é só anatômico, e tem uma relação realmente, né? Isso tem uma relação, tem um estudo sobre isso. Tem estudo sobre isso. Isso tem. Tá. E a pessoa normo seria a pessoa que tem a relação mais coerente. Ela pensa, faz e sente de uma forma mais coerente. Isso sim, né? Seria o ideal para todos nós. Isso se busca de uma forma de crescimento ou até uma forma de você colocando o aparelho para a pessoa chegar mais próximo disso. Qual é o percentual de êxito, assim, vamos dizer? É um bom percentual essa transformação, o uso das pessoas que usam o aparelho? É mesmo? É bastante. alta? É alta. Das pessoas que começam o trabalho e vão até o fim. Conseguem modificar sua qualidade de vida, sua qualidade de sono, a sua própria... Consegue. O que acontece na prática é que algumas vezes, alguns objetivos que a pessoa tem, ela começa ela usa o aparelho com uma certa disciplina, daqui a pouco ela começa a relaxar, tirar de uso. Porque vamos supor, o ronco já melhorou. Exatamente. A minha questão digestória já melhorou, daí ela começa a querer soltar. E ali tem uns outros aspectos da vida que precisa ser melhorado e precisa de uma continuidade. A pessoa que dá esse passo e vai tocando ali para frente, numa pedagogia diferente, aí ela consegue ter um êxito melhor. As pessoas que têm dificuldade anatômica, assim, de nascença, por exemplo, o lábio leporino, né? Sim. Pode se ajudar bastante através da... Também pode. Lógico que ele vai ter que fazer cirurgias corretivas. Cirurgias, claro. Mas tem os outros aspectos ali que dá para trabalhar, com certeza. Para melhorar, inclusive, com o uso de aparelhos? Com o uso de aparelhos. Tem algum... O senhor não trouxe todos, nem era esse o objetivo, mas quantos tipos de aparelho tem? Ele é cômodo na boca, é incômodo? Como é que é isso? As pessoas podem estar se questionando aí. Ele não causa dor, ele é um aparelho que é removível, então você tira para comer. Tira para comer. Você usa o dia inteiro. Tá. E em alguns aspectos a questão que as pessoas relatam mais é a salivação, porque ele estimula muito a salivação. Aumenta a salivação. Que para nós é um bom sentido, porque tem a questão dessa saliva estar entrando no corpo e ela está como que lavando todas as tuas células inter e intracelular. Além de estar promovendo já o processo de... Porque quando a gente está falando na respiração... Digestão, né? Isso, parece que a gente está falando simplesmente dos 10, 12 mil litros de ar que eu respiro por dia. Mas isso tem a ver também com a minha respiração mitocondrial, minha memória celular. Tá. Isso vai mexendo em todos esses aspectos. Né? Então, quando eu estou falando de uma respiração ampla, de que eu entro aqui inspirado, eu estou me referindo a como eu posso tocar a minha vida também, de uma forma mais inspirada. Então, como é que eu estou me relacionando com alguns aspectos, então aproveitar aquele curto-circuito que eu dou no programa biológico da pessoa e fazer como se eu fosse fazer uma cirurgia. Eu estou fazendo uma incisão, seria a instalação do aparelho. Dali vem um desdobramento e aí você vai montando ou remontando com a pessoa um outro trabalho e para dar para ela outras questões, outros exercícios para ela desenvolver na vida. Então, lembrando das questões da inspiração, sim, que é o que me bota fogo na vida, né? Inspiração, a tocha olímpica, até lembrando esse termo agora, porque é o que me bota fogo, né? Eu respiro oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Nessa capacidade que eu estou refazendo em mim, eu vou ter uma lembrança, uma reconfiguração desde a época do meu nascimento. Quando a criança acopla no seio da mãe,
ela começa a aprender ali um reflexo que, para algumas questões, ela leva para a vida inteira. Ou seja, ela está ali se alimentando e ela está formando ali, por isso que sua toda a têmpora, toda uma questão reflexiva que vai dar um aumento ou encurtamento da boca. Eu estou falando isso porque, de uma questão natural que se fazia antes, a gente artificializou quase tudo. O nosso parto virou cesárea, a questão da mamadeira, a questão do bico, a alimentação industrializada, ou seja, foi alterando tudo. Eu estou falando da alimentação industrializada, que quando você vai comer um pote lá, ele está escrito sabor morango, mas o que está dentro é soja. Quando você bota na boca, todo aquele sabor morango prepara o corpo para receber o morango e recebe soja. Puxa vida, tem razão. E isso é uma coisa que é uma distorção. E a gente acha, não, mas é só aquilo. Não, vai dar em outros âmbitos. Então, quando eu estou mexendo nisso, eu estou mexendo num aspecto que me inspira. Eu estou atuando a nível prosencefálico. Então, eu te convido para fazer um passeio, vamos supor, no mar. Você diz para mim, então vamos ver quantas pessoas vão. A gente vai ver preço, né? Eu estou conversando contigo, eu estou ativando o verbo. Eu estou iniciando o processo. Por Sim. isso que o nome disso aqui é incisivos, é a entrada do templo. Olha, isso mesmo. Né? Então eu estou ativando aqui. Né? Como é que o outro lá falou? O que é mais importante? Mestre, não lavou nem a mão para comer aqui? O que é mais importante? O que entra pela boca ou o que sai da boca? Então, o que é isso aqui? Então a gente vai fazer um passeio. A gente vai ver preço, vai ver quantas pessoas vão, se está chovendo, se tem sol, parará, se tem lugar para ficar, se não tem. A gente está elaborando. É diferente de uma pessoa impulsiva. A gente está elaborando para tomar uma decisão. E aí eu tomo a decisão na região do siso. Então eu vou de um inciso a um deciso para fazer a minha primeira gestão. A minha primeira digestão. A minha primeira elaboração. Olha, não vai dar, está muito caro lá, a gente vai resolver não ir. Então eu tomo uma decisão. O que seria tomar uma decisão? O que seria estar fora da minha decisão? Eu estar uno em mim. E aí eu intimizo isso. Eu humanizo isso. Então eu vou trabalhar as questões de pulmão. Pessoas que têm muita dificuldade na questão aérea, têm muita dúvida na vida, ou certeza. Pessoas no gastro, insegurança ou segurança. No fígado, raiva ou a vontade que eu não consigo fazer e a raiva que eu projeto no outro. Nos rins, medo e coragem. E no intestino, a satisfação e insatisfação. Se você for pegar na população, 80% das pessoas têm problema da digestão. Nesse problema da digestão, no mesmo tempo que eu pulo aqui no meu corpo, eu pulo no mundo lá fora. Isso, aí nós podemos entrar no outro nível, né? Sim. Pode emendar. Então, quando eu estou entrando nisso aqui, é mais fácil eu ir corrigindo alguns aspectos se eu pegar pela parte primeira, que foi a boca que começou a história. E aí eu ir montando uma pedagogia, ou através de alguns aspectos mentais, ou através de pedindo auxílio a algum fisioterapeuta, para ir reposturando a pessoa, enquanto eu vou atuando no leme da boca, para ir atuando nesse aspecto também. Porque enquanto eu não botar a boca na história, o processo de recidiva é mais frequente. A pessoa arruma, volta, e acaba tomando a medicação, ou no fim da vida compra um cesto para tomar a medicação, porque tem que tomar remédio para tudo que é função. Nós estamos falando agora há pouco... E se você pega um desdentado de fim de vida e vai reabilitando ele, sim, em questão de 3 meses, muitos aspectos fisiológicos ele vai voltando ao normal. Vai voltando ao normal. Olha só que importante isso que o doutor falou. Ele vai lembrando o que era natural. Não significa que eu estou indo para uma idade mais avançada que eu preciso ficar decrépito. Necessariamente decrépito. Isso. Certo? Eu posso ir indo e ter uma qualidade de vida melhor. Nós estamos falando no micro, que é o ser humano. E na questão do macro, toda essa questão? Mesma forma. O que eu pulo aqui nesse corpo, eu também tenho a tendência a pular lá fora. O mesmo aspecto que eu pulo aqui fisicamente, emocionalmente, sim, eu vou fazer lá fora. Então, na medida que eu solto aqui algumas questões, a nível sistêmico, a nível físico, eu também vou desdobrar isso a nível mental e eu também vou atuar de uma forma diferenciada lá fora. E, consequentemente, vai ter um mundo mais
adequado para mim. Aí eu começo a entender que o meu problema não era o outro. Essa é a maior questão, esse é o maior entendimento, esse eu já que acho que é um nível de consciência. Né? Isso, e uma coisa que eu acho importante a nível desse trabalho é que a atuação está sendo contínua. Se você está usando o aparelho, ele está sendo contínuo, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Por isso que quando você bota o aparelho, eu costumo falar vamos manter o siso, porque o siso é o 8º dente. E é a mudança da tua escala, do teu ovo. E é assim, ó, são 7 dias na semana, no 8º você muda. São 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Na 8ª você muda a escala. São 7 cores básicas do arco-íris, na 8ª você muda. Então, é um processo de expansão do humano em que eu deveria perceber em mim, porque eu estou atuando num reflexo deglutitivo. E esse reflexo vai ser muito importante para todas as minhas questões fisiológicas, para minhas questões psíquicas e para minha questão de vida mesmo. Olha, eu não fazia a mínima ideia do que era a biocibernética bucal. Então, se eu for cortar 12% do teu coração, você vai começar a questionar comigo. Não. Eu não questiono nem de tirar o meu dedo mindinho, se o meu sapato está apertado. Sim. E eu siso, eu tiro como se eu fosse... Tem toda a razão. Toda a razão. Como se eu fosse... fazer isso? Da mesma forma como eu fiz alguma coisa na minha juventude, mas eu não podia mandar em mim, que foi retirar as tonsilas, as mais popularmente conhecidas amígdalas, né? Sim. E que são um filtro, elas são necessárias para a tua garganta. Aqui, sim. Né? Então, e hoje a gente vai abrindo, vai se permitindo, então realmente é tudo questão de consciência, né? De procurar manter. Você não tem nada no teu corpo por acaso, né? Não tudo tem nada por acaso. Não é, foi nascendo. Agora eu tenho uma curiosidade, para a gente estamos quase que encerrando. Finalizando. Eu quero saber, eu chego no seu consultório hoje, olha, doutor, assisti o Vida Inteligente, ouvi falar sobre biocibernética bucal, eu sei que o senhor trabalha com isso. O que o senhor vai fazer? Eu quero fazer uma anamnese da minha boca, como é que é isso? Sim, a gente... Hoje, vamos supor, já vai paciente indicado por outro paciente, sim, né? Então, claro. vamos supor, a gente vê o raio-x, a gente conversa com a pessoa sobre os sintomas que ela tem, faz uma anamnese, faz um questionamento mais completo, para você ver também... faz a moldagem, faz um estudo, manda para o laboratório para a confecção do aparelho. Né? Mas eu já faço uma avaliação. Conforme você abre a boca da pessoa, você olha ali, você já tem alguma coisa, e a partir dali você já tem um caminho para ir fazendo as outras questões para ver se comprobatórias, digamos assim. E eu pergunto qual é a queixa principal que a pessoa tem. E qual é o índice de relação? Sempre um bom tratamento é sempre precedido por uma excelente anamnese, né? Se você fizer uma excelente anamnese, o tratamento é quase que total. Teve um caso que foi muito engraçado, de um menino que uma vez eu atendi, que ele relatava que ele era pequeno, ele tinha 10 anos e o intestino preso. Ele tinha uma frequência de 4 vezes ao mês, uma vez por semana. Puxa vida! E aí ele chegou para mim, até porque eu me lembro desse menino, porque ele fez uma brincadeira comigo, que ele é do interior do estado, que o trânsito dele era parecido com o trânsito de Porto Alegre, totalmente ligado. Porque o vô dele falava isso. Aí eu botei o aparelho, você está falando de anamnese, de uma avaliação. O que foi um descuido, né? Uma desatenção minha na época ali. Eu avaliei o menino, não, estou tranquilo, né? Se eu mexo com isso, vamos embora. Aí eu instalei o aparelho, liguei para a mãe dele, passado uma semana, como é que tá? Olha, Antônio, a primeira semana ele melhorou, ele teve a frequência diária praticamente. E passou a segunda semana, parou tudo. Parou tudo de novo. Aí eu falei, não, vai insistindo um mês aí que vamos ver como é que fica. Ela voltou no outro mês, olha, parou mesmo. Aí eu ajustei o aparelho, pensei, vai ver aqui. Peguei, de novo ela disse, olha, primeira semana normal, trancou de novo. Aí eu falei, não é possível, o que eu fiz? Mandei tudo pro laboratório, trocamos as bases, troquei tudo. Montei um aparelho novo, traz ele aqui. Aí botei de novo a mesma coisa. Quando ela falou a mesma coisa, me deu um estalo, eu fiquei a tarde inteira pensando naquele caso. Olha assim, onde é que eu estou errando isso aí? Não é possível perder. Aí eu me lembrei de perguntar para ela uma coisa muito simples. O que ele fazia durante o dia? Aí ela disse, como é que é o dia dele? Como é que ele começa o dia de manhã, 8 horas da manhã? Ela disse, 8 horas ele está dormindo, ele só levanta às 11. Só às 11? Porque daí ele toma banho, almoça e vai para a escola. Eu falei, não faz nada amanhã? Não. Aí ele vai para a escola,
e à tarde ele volta, come alguma coisa e fica na frente do computador até 1h da manhã. Eu falei, então não adianta fazer esse tratamento. Se eu boto um aparelho para fazer um aumento de compensação aérea, a pessoa fica sentada ali o dia inteiro, não faz nada. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Claro. Né? Eu estou aumentando uma possibilidade de capacidade aérea, mas eu preciso que ela pelo menos caminhe um pouco. Sim, que claro, ela uma criança que brinque, que jogue bola, que vá nadar, que faça alguma coisa. Um pouco. Aí eu falei para ela, não, ele tem que viver a vida de criança, ele está tendo uma vida de adulto. Vai ter que acordar ele cedo. Ele está tendo uma vida de adulto. Sim. Né? E aí ela fez aquilo, naquilo ali. Acabou. Resolveu o problema. Acabou a confusão. Mas foi um detalhe, uma pergunta, não foi nem questão. Mas foi bom o doutor dizer isso, porque muita gente pensa que vai no médico, vai no dentista, vai colocar um aparelho e a mágica farsear. Sim. Não é assim o negócio. Não é assim. Não é assim. Tem que ter a sua participação. A parte pedagógica junto. A parte pedagógica que facilita muito esse trabalho. E o senhor o doutor faz essa orientação também. Faço. Você vai a esse dentista, você vai ter que acordar a tal hora, você vai ter que fazer algum exercício para ajudar a sua ventilação, sei lá, alguma coisa assim. Procurar dormir de lado em vez de dormir de bruço. Agora, tipo assim, as dores cervicais, as dores de coluna, a questão, tudo isso vai naturalizando, naturalmente resolvendo, entendeu? As questões digestivas, tudo. Mas tem algumas situações que você, às vezes, pelo menos para quebrar aquela memória inicial. Depois, tudo bem. Isso é muito bom. Bom, ativamos a curiosidade. Doutor, fale verbalmente, nós vamos colocar aqui também os caracteres agora. O seu consultório é aqui em Florianópolis, né? Em Florianópolis e Joinville, mas aqui em Florianópolis... Atende em Joinville também? Também. Tá. Mas o telefone de contato é 48-9931-1921 e 3224-8001. Isso, está aí no seu monitor. E tem algum e-mail de contato que possa ser contatado? Mais por telefone. Ali mais por telefone é esse melhor. Celular tem um WhatsApp. Esse celular tem WhatsApp. Então é isso. Eu acho que muita gente vai ter interesse em saber disso, porque pode ser que você tenha um problema. Pode ser, né? Eu estou conjecturando aqui também, mas acredito sim, depois do que eu ouvi aqui, pode ser que você esteja carregando um problema há muitos e muitos anos, já tentou uma série de profissionais, não consegue resolver, vai ver que o problema está na sua boca. É possível isso, né? Bastante possível. Então está aqui, ele é o profissional da área, então está aí. Doutor, muito obrigado por ter atendido o meu convite. Obrigado também. E para vocês eu deixo um fraterno abraço e um feliz sempre.